Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Sem enrolações, vamos pro vídeo. Como esse mundo dá voltas, né? O nosso querido, excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele fez a sua reputação de grande defensor da democracia, basicamente em 3 pilares: combater as milícias digitais, combater as fake news e proteger a imprensa do discurso de ódio da direita bolsonarista. Esse foi os pilares de suas ações inconstitucionais: inquéritos legais, perseguição, censura, porque a imprensa via no Alexandre de Moraes o protetor da imprensa. Aí agora, Alexandre de Moraes, imagina a cara de tacho dele ao descobrir que ele era um funcionário, que ele recebia dinheiro de um mafioso, que tinha uma milícia digital, que ameaçava arrancar o dente de jornalistas e que tinha um grupo financiado justamente para coagir, intimidar e ameaçar a imprensa brasileira. E não só isso, até diretores de grandes bancos. Isso mesmo, pessoal. Ontem a busca e apreensão feita no Thiago Miranda mostrou, agora de forma irrefutável, que o mafioso Daniel Vorcari e toda a sua corporação ia muito além de fraudar bancos. Ela comprava influenciadores, comprava a imprensa, e a imprensa que não aceitava ser vendida, ele ia lá e ameaçava. Vamos lá. Primeiro, Vorcari pediu dossiê contra o CEO do Itaú. Aqui o cara está pedindo um dossiê para intimidar e coagir o CEO de um dos maiores, se não o maior banco brasileiro. A lista não para. Aí vamos lá. Polícia Federal mira auxiliares de Vorcari e Miranda após nova operação do caso Master. O que é isso aqui? Eles querem aprofundar nas investigações para descobrir quem era a mão de obra, quem era ali o operário que fazia as ordens sujas de hackear, de descobrir informações de patrimônio, de jornalistas, de influenciadores para intimidar e coagir essas pessoas. Master, PF vê a ação de Miranda semelhante à de A Turma e Os Meninos, que é aquele pessoal que fala que vai arrancar os dentes, né, de jornalista. Esse aqui é um publicitário. Eu não sei como que ele não está preso ainda. Tô achando que o André Mendonça está pegando muito leve. Thiago Miranda coagiu e intimidou ao menos 2 jornalistas. Veja quem? Que foi a Malu Gaspar e a outra eu não lembro, né? Teve o Lauro Jardim, que ameaçaram arrancar os dentes dele também, Malu Gaspar e Consuelo Diegues, que é aquelas conversas que vazaram, mostrando assim, ó, a gente tem que descobrir alguma coisa com ela, tenta contratar ela pelo grupo Léo Dias, aí ofereceram uma fortuna para ela. A Polícia Federal descobriu também que ele estava pagando influenciadores para defender o Banco Master e atacar o Banco Central. Mas por que eu tô falando isso? O cara que defendia ele, que recebia dinheiro para defender, para bloquear, lembra da mensagem de visualização única, né? E aí você conseguiu bloquear, é ninguém mais, ninguém menos do que o grande defensor da democracia. Imagine a cara de tacho que o Alexandre de Moraes não está numa situação dessa. Ou pode ser uma outra situação, pode ser que ele sabia. É uma probabilidade? Essa é uma possibilidade? Pode ser que ele sabia. Pode ser que o Alexandre de Moraes se tornou um funcionário do Vorcaro através do contrato da sua esposa, justamente porque o Vorcaro tinha feito algum dossiê contra ele. Se é o modus operandi do Vorcaro fazer dossiê contra pessoas para poder controlá-las, quem pode negar que ele não fez um dossiê do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, e por isso o Alexandre de Moraes se viu numa situação de ter que assinar um contrato para defender os interesses do Vorcaro. O que mais essas investigações não vão descobrir? E outra pergunta. Malu Gaspar negou. Beleza. Mas e os outros jornalistas? Será que todos negaram? Reinaldo Azevedo, por exemplo. Será que Reinaldo Azevedo negaria uma ajuda do Daniel Vorcaro para defender o Banco Master? Será que tem outros jornalistas que também entraram? Ou outros influenciadores? Ou outros agentes do judiciário? A pergunta é: quais outras pessoas de grande autoridade, de visibilidade no Brasil, tanto funcionalismo público, do governo, do judiciário, de influenciadores, não foram pagos pelo Vorcaro para defender o Banco Master? Quantas outras pessoas a gente vai descobrir? Agora, que esse cara, ele era sim o maior organizador da milícia digital que o Brasil já viu, do discurso de ódio, de ameaçar jornalista. E quem o defendia? Alexandre de Moraes. Esse mundo dá voltas, né?
Sabe qual que é a única forma da gente perder essas eleições agora e condenar o Brasil a mais 4 anos de Lula? 4 anos que poderão trazer um prejuízo irreversível para a nossa nação? É se nós acreditarmos que não tem como vencer a eleição. E eles estão conseguindo. Eu estou percebendo uma reação orquestrada da imprensa e da esquerda para desmotivar a militância da direita. Mas realmente desmotivar. Obviamente, as brigas internas contribuem, mas não tanto quanto esse terrorismo psicológico que está sendo feito, onde paira no ar uma percepção de que o Lula, acho que ele vai ganhar. Meus amigos, nós estamos hoje, há 3 meses das eleições, numa situação infinitamente melhor que nós estávamos em 2022, quando nós acreditávamos que o Bolsonaro ia ganhar. As pesquisas que são publicadas hoje, até mesmo por institutos de esquerda, mostram que o Flávio está muito mais competitivo do que o Bolsonaro estava em 2022. E não só isso. No maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, onde o Lula ganhou, eu até faço questão de mostrar isso aqui, ó, onde o Lula ganhou nas eleições de 2022, vou aumentar aqui para vocês verem. Eu quero que vocês prestem atenção nesse resultado aqui, ó. Neste resultado, olha só, Lula teve 53% dos votos em São Paulo, Bolsonaro teve 46% dos votos. E Lula teve mais votos no primeiro turno, quando recebeu 37%, e o Flávio Bolsonaro, cadê? Quando recebeu 37% dos votos, 3.276.000 e o Bolsonaro 2.618.000. Por que eu estou te mostrando isso? Porque eu quero que você assista esse pequeno trecho da Megali falando sobre as últimas pesquisas em São Paulo. São Paulo é um território de disputa muito, muito forte. E as pesquisas começam a mostrar um cenário mais complicado e desafiador para o presidente Lula, o Megali, aqui em São Paulo, onde deve se dar essa disputa, a principal disputa. Mônica Bergamo, na verdade. Disputa por votos na eleição. Né? Um cenário mais desafiador do que o que ele enfrentou em 2022 contra o Jair Bolsonaro. No mês de 2022, o Megali, uma pesquisa feita nos últimos dias de junho, feita até 30 de junho, pelo Datafolha, mostrava que o Lula tinha 43% dos votos em São Paulo, contra 30% do Jair Bolsonaro, ou seja, 13 pontos de diferença. Ele partiu de uma vantagem naquele ano, naquela eleição, de 13 pontos em relação ao adversário, 43 contra 30. Hoje, o Lula tem 8 pontos a menos, ele tem 35% dos votos e está empatado com o Flávio. O pai tinha 30%, o Flávio tem 35%. O Lula naquele momento tinha 43% e hoje tem 35%. Então aquela larga vantagem da partida desapareceu, Megali. Se naquele ano ele tinha, portanto, o grande desafio de manter a distância de São Paulo, de administrar essa vantagem, essa preferência, hoje o desafio é subir em São Paulo, é ganhar votos, é tirar eleitor do adversário. Um desafio, né, Megali, vamos combinar, muito maior do que apenas administrar uma... Sem falar que agora nós temos o governador de São Paulo, Tarcísio, que é um governador de alta aprovação, fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro e contra o Lula. Situação, né, manter aquele eleitor que você já conquistou. Para complicar um pouco, Megali, a situação também piorou em relação à rejeição. O Lula era rejeitado por 43% dos paulistas em 2022 e o Bolsonaro por 56%. Uma rejeição recorde, né? Gigantesca que o Jair Bolsonaro tinha em São Paulo naquele ano, pós-pandemia, em que ele desafiou a ciência paulista, em que ele... agora vem aquele discurso de vontade de vomitar. E detonava os médicos de São Paulo, o Butantan, o governador. Era realmente uma situação complicada para ele em São Paulo, uma rejeição absurda. Hoje, a rejeição do Lula que subiu, 51%, está abaixo da que o Bolsonaro tinha, mas o Lula era rejeitado antes por 43%, agora é rejeitado por 51%. A rejeição do Flávio é bem menor do que a do pai. O Flávio é rejeitado por 43%. Portanto, aí, 13 pontos a menos, né? Bem menor do que o pai tinha. Claro que a gente vai ter uma campanha eleitoral aí pela frente. O Flávio deve apanhar muito mais do que já apanhou. Olha o prazer que ela fala isso aí, né? O Flávio deve apanhar muito mais do que já... Olha que povo podre. E o Lula também, enfim. E esse cenário pode mudar. Então, por que eu tô gravando esse vídeo?
Eu tô percebendo uma espécie de certo desânimo, né? Um desânimo. A melhor palavra para descrever é essa. Cara, não tem como desanimar. Nós estamos hoje numa situação melhor que estávamos em 2022 e 2022 nós tínhamos muito mais convicção de vitória. Então eu não consigo entender por que está acontecendo. Não se sucumba ao terrorismo psicológico, é o tempo inteiro esse terrorismo. Vai sair um vídeo do Flávio, vai sair uma coisa do Flávio. Aí o povo fica meio que reticente. Meu irmão, a eleição agora não é Flávio e Lula. A eleição é seu bolso, sua liberdade ou Lula. Você vai ter que escolher. Ou a gente elege o Flávio Bolsonaro, ou o Brasil vai entrar num processo de degradação, de destruição, que pode ser irreversível. E quem vai pagar por isso serão os nossos filhos. Então regaça as mangas, vamos para a militância, vamos voltar a divulgar as coisas nas redes sociais, a falar, a compartilhar, a comentar, falar com os amigos, familiares, grupo de trabalho, grupo do WhatsApp. Vamos para cima, pelo amor de Deus, gente. O que está em jogo é o futuro do Brasil. Então é isso, eu queria só mostrar que acordar o povo, né? Saia desse transe de desânimo e vamos entrar para a batalha. Alô, fala minha tropa. Flávio Bolsonaro cobra governo Lula por sobretaxa da China sobre a carne brasileira. O Senado responsabiliza o governo federal por risco de exportação de carnes e defende a pedido do tarifário. O Senado do pré-candidato Flávio Bolsonaro afirma que o governo Lula é responsável um novo risco à exportação de carne bovina brasileira. Segundo ele, o país está prestes a sofrer uma sobretaxa de 55% da China sobre os embarques que ultrapassam a cota anual. A tarifa de 12% já cobrada dentro da cota da taxa sobre a chegada a 67% sobre o volume excedente, de acordo com o Flávio. Será que o Lula também vai dizer que só é responsável pelas tarifas da China? Afirmou que o Senado nesta sexta-feira, dia 10, que o vídeo da publicação nas redes sociais, ele também prometeu Lula contra as tarifas de qualquer país. Para Bolsonaro participou do início da semana audiência pública do USTR em Washington sobre a investigação da prática comerciais do Brasil. O painel discutia a proposta de Donald Trump de tarifas de 25% sobre produtos proibidos. Na ocasião, o Senado pediu o adiantamento das taxas para depois das eleições. Flávio procurou se descolar prestes a tarifável. Ele foi responsável pelas tarifas anunciadas dias depois do encontro entre a candidata e o presidente americano, entre na cota chinesa em carne, a taxa às quais Flávio se referiu. O vídeo desta sexta-feira estão associados a uma cota que, segundo o Store X, rede global de serviços financeiros, já está praticamente esgotada. Segundo o levantamento da empresa publicado na segunda-feira, dia 6, o Brasil já havia utilizado 98,5% da cota chinesa em importações de carne bovina até junho, de total de 101 milhões de toneladas permitidas no ano. A China interpretou que esta cota de toneladas para proteger sua produção interna até o volume limite atual, aplicado uma tarifa de 12% acima desta quantidade. Indício sobre a taxa mencionado sobre FAB. De janeiro de junho, o país exportou cerca de 1,5 milhões de toneladas de carne bovina, volume 16% superior ao estado no mesmo período de 2025. A parte desse avanço foi puxada justamente pela presa de exportadores de embarque dentro do limite anual, já que o processo de indenização da carne chinesa leva entre 45 a 60 dias, o que levou a antecipar a remessa para garantir um espaço dentro da cota. No Brasil, o principal importador deve ser sentido na oferta doméstica, com uma redução temporária dos embarques para a China. Parte da produção que seria destinada ao mercado interno tende a ser redirecionada para outros países compradores ou permanecer no mercado interno, afirma a empresa.
Os próximos meses devem ser marcados por um ajuste de importação brasileiras e pela retribuição da oferta entre mercado interno e outros destinos. No entanto, a expectativa de retomar das compras chinesas a partir da nova cota mantém o país como principal vetor de demandas para a carne bovina brasileira, explica Juliana Torres Santiago, analista em inteligência de mercado StoreX.